Olá, amigos da TV Viana, este é o programa Solução e o tema de hoje é guarda compartilhada. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Solução e o tema de hoje é guarda compartilhada. A guarda compartilhada é uma lei extremamente nova e justamente para isso eu chamei a doutora Mônica Tucunduva Espera Manfio, que é a juíza da Vara da Família e Sucessões de Assis. Doutora, um prazer tê-la aqui no nosso canal. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui. E em relação à guarda compartilhada, que tem sido um tema de bastante discussão, que tem gerado bastante dúvida, é importante alguns esclarecimentos com base na lei exatamente e para que essas dúvidas sejam sanadas para as pessoas que buscam também a guarda compartilhada como uma solução dos seus conflitos. Tá certo. E eu acho que a primeira questão ela é bastante clara, né? O que é a guarda compartilhada? Então, para falar em guarda compartilhada, é importante também estabelecer o que é a guarda. Sim. A guarda é um atributo do poder familiar e também decorre dos deveres de casamento. Só que enquanto o casal vive no seio de um casamento ou de uma união estável, ela é pouco falada na guarda, mas ela é também um desses atributos. A partir do momento em que este relacionamento é rompido, é que surge o conflito e a figura da guarda por conta exatamente desse conflito de saber qual dos dois genitores que vai ficar com a guarda do menor. A guarda compartilhada, ela na verdade foi inserida no Código Civil já em 2008 e agora essa lei de 2014, de dezembro a 13.058, é que trouxe alguns aspectos relacionados à guarda compartilhada que são um pouco mais amplos e extensos, inclusive com um comando mais cogente para ser aplicado independentemente da vontade dos pais. Então, é um instituto relacionado à guarda em que há, exatamente pela norma compartilhada, em que se compartilham as responsabilidades e a convivência dos filhos com os pais. Na minha opinião, qual que é a grande essência da guarda compartilhada? Exatamente fortalecer os vínculos da parentalidade, para a criança não ser punida com a separação dos pais. O fato de os pais terem se separado, se divorciado, estou falando de uma forma geral, não significa que tem que ter um rompimento do convívio com os filhos. E pelo contrário, esse vínculo afetivo deve ser fortalecido. E a guarda compartilhada, ela contribui para que isso aconteça de uma forma mais regular. Esses dias eu estava conversando com alguns amigos e um deles me disse o seguinte: poxa, mas será que a guarda compartilhada não vai piorar tudo? Porque um dia o filho dorme na casa da mãe, outro dia na casa do pai, e aí vai ficar aquela história de mochilinha para cá, mochilinha para cá. É justamente isso que é a guarda compartilhada, doutora? Exatamente, é o contrário disso. Porque as pessoas confundem muito a guarda compartilhada com a guarda alternada. Sim. A guarda alternada não tem nem previsão na nossa legislação, mas até por conta de ter essas alternâncias da convivência que as pessoas acabam se confundindo. Existem sim algumas pessoas que entendem que a guarda alternada pode ser aplicada desde que haja consenso. Eu particularmente não sou uma adepta a essa guarda alternada. Eu penso que apesar de ser compartilhada, apesar de um convívio mais próximo e equilibrado para que ambos os pais possam exercê-la, a criança tem que ter uma residência fixa. Como qualquer pessoa, até nós adultos gostamos de ter a nossa casa, o nosso canto, então ainda mais uma criança, o que nós vamos pensar disso de não ter um domicílio fixo, onde é o cantinho dela, onde ela tem as rotinas, ela está em fase de formação, em fase de desenvolvimento, então ela precisa de uma residência fixa, de uma referência de lar. E apesar disso, essa convivência pode ser equilibrada, nós vamos melhorar, aumentar esse índice de convivência com os dois, mas não é a mochilinha nas costas, porque senão a mochilinha que vira a casa dela. Claro, um joga para o outro. Sim. E acaba se continuando aquele joguete que até então existia. Porque, a guarda alternada, na minha visão, ela até não deixa de ser um pouco unilateral, porque enquanto ela está com o pai está exercendo a guarda, enquanto ela está com a mãe está exercendo a guarda.
E a guarda compartilhada é exatamente para que exista esse compartilhamento de responsabilidade. Os dois vão decidir todas as situações importantes da vida daquela criança. Sim. Já não vai mais ter, a mãe decide se pode viajar, se pode fazer uma excursão, se pode mudar de escola, não. Os dois é que vão decidir esses aspectos importantes. Antigamente dava uma impressão de que um dos pais na separação ficava com a guarda, e com a guarda cuidar de escola, de saúde, alimentação, religião, esportes, e o outro era o pagador de pensão. Eu paguei a pensão, cumpri as minhas obrigações, não tenho mais nada a ver com isso. A guarda compartilhada, ela quebra isso ou não? Sim, porque vai ter um aumento de convivência com os pais. Eu falo até assim, por exemplo, aqui na cidade de Assis, que é uma cidade relativamente pequena, onde o acesso é fácil. E então, por que, por exemplo, o pai e a mãe não podem ter um contato diário com o seu filho? Podem, né? Ele vai ter um domicílio fixo, onde ele vai morar, onde ele vai dormir, mas ele pode ter um convívio diário, inclusive com o outro genitor. E essa questão do pagamento da pensão, ela não vai ser excluída, porque a criança precisa desse compartilhamento das despesas também. Então, seja um ou seja outro, vai continuar pagando a pensão alimentícia. Mas isso vai ser uma coisa menos penosa, porque aquele que paga a pensão, ele vai saber o destino desse dinheiro. Claro. Olha, realmente o meu filho está precisando fazer aula de inglês, está precisando de um atendimento psicológico, ele vai saber que aquele valor que ele está pagando vai ser bem empregado para o filho. Então pode haver essa fiscalização também. Sim, e essa fiscalização sempre existiu, né? Que agora que está sendo um pouco mais discutida, mas aquele que paga a pensão, ele tem todo o direito de saber para onde está indo esse dinheiro, que é para o filho. Interessante. Você está na TV Viana e este é o programa Solução. Caso você tenha alguma dúvida, mande aqui para nós. Nosso e-mail é solução@tvviana.com.br ou por meio do telefone 3323-2739. Doutora, retomando então o nosso assunto, agora que vai ficar bastante claro, a partir de agora as pessoas não vão mais ter dúvida, tomara que não, a respeito da responsabilidade dos pais, né, que não é um só paga e o outro só cuida. A senhora não teme que haja um aumento dos conflitos, já que eles podem então agora divergir a respeito da escola, ou do inglês, ou do karatê, enfim, casos como estes tenham que ser discutidos e levados até a senhora para que a senhora decida? Pode ser que nesse começo realmente haja esse tipo de conflito, mas eu penso que vai ser uma transição, uma mudança de cultura, de entendimento, para que esses pais também possam, através do diálogo, da comunicação, restabelecer esses vínculos mínimos que sejam, para poder decidir em relação aos filhos. A intervenção do judiciário, ela acaba acontecendo, sim, mas os pais precisam pensar também que eles têm que ser eles protagonistas das decisões deles em relação aos filhos e deixar o judiciário no segundo plano, porque eles que realmente conhecem a realidade da família, dos filhos, muito mais do que nós, porque chegam lá nem todos os fatos e as circunstâncias. Mas eu acredito que aquele também que não detinha a guarda, que hoje vai poder se posicionar mais, ele também vai se preocupar mais com o filho, vai ser mais participativo, vai ter uma colaboração mais presente. E no caso de um conflito, por exemplo, em relação a uma escola, eles vão ter que chegar num consenso. Isso acontece também dentro de um casamento. Normal, por exemplo, comum. Eu concordo que seja uma escola, o pai concorda que seja outra, vamos estudar, conhecer as escolas, conversar com terceiros para chegar numa solução mais apropriada para aquela criança. Talvez seja até o contrário, né? Porque eles podem se reunir com mais frequência e se aproximar e até criar uma amizade. O relacionamento não existe mais, mas é possível que a amizade possa postergar no tempo. Sim, e para o próprio filho isso é importante, saber que os dois estão ali, de uma certa forma, unidos para resolver a vida deles. Então, acabou o casamento, acabou a união, mas a família, num novo formato, numa nova estrutura, ela continua. Tá certo. Eu queria fazer uma nova pergunta a respeito da alienação parental, mas nós vamos para os nossos comerciais e eu queria ver você de volta logo em seguida.
Só quem está há muitos anos no mercado de automóveis pode fazer um excelente negócio para você. Na Super Auto Multimarcas, você encontra veículos nacionais e importados, novos e seminovos, com as melhores condições de compra. Na Super Auto, o seu usado é super valorizado na hora da troca. Quer financiar? Não tem problema. Aqui o crédito é rápido e fácil e você ainda tem a certeza de encontrar as melhores taxas do mercado. A Super Auto é o lugar certo para você comprar ou trocar o seu carro. O maior estoque multimarcas. O que você está esperando para realizar o seu sonho? Aqui na Super Auto, o atendimento é diferenciado. Os veículos são de procedência, revisados e com garantia. Super Auto, aqui dá negócio. Estamos de volta com o programa Solução, com o tema Guarda Compartilhada. Doutora Mônica, um outro assunto que eu gostaria de falar com a senhora e que às vezes causa muita dúvida, né? O que seria a alienação parental? Alienação parental é um assunto também que agora que está sendo bastante discutido, pelo menos na área jurídica, e é um ato daquele detentor da guarda de tentar desqualificar o outro e principalmente impedir o contato daquele genitor que não é o guardião. Isso tem acontecido com bastante frequência, nós percebemos aquele que tem a guarda da criança, que muda de endereço e que sempre arruma uma desculpa para não dar o acesso para o outro genitor ver o filho e acaba enfraquecendo esse vínculo do outro com o filho. É esse ato que normalmente, esse genitor que tem a guarda, que é normalmente o alienador. Eu fiz essa pergunta de propósito, já que a gente já tinha falado a respeito da pensão alimentícia. E recentemente na revista Estilo Livre, aliás, um abraço ao pessoal da Estilo Livre, nossos parceiros, 50 edições, não 50 anos, 50 edições, um abraço a todo o pessoal. E eu escrevi o seguinte, que esperava-se, ou espera-se da nova lei, uma diminuição tanto da alienação parental, quanto dos devedores de alimentos. A senhora espera isso também da lei? Sim, espero, porque é algo até automático, talvez, porque a guarda compartilhada, como ela aumenta o tempo de convivência com os dois pais, o poder desse alienador, ele enfraquece. Porque o outro vai estar muito mais presente, vai ter esse convívio. Sim, e a própria claro. criança vai reconhecer o seu pai ou sua mãe por ela própria, né? sem saber o que o outro Está pensa dizendo. do seu pai. Perfeito. Então, e esse tempo de convivência vai fazer com que fortaleçam esses vínculos de afetividade e psicológicos a ponto de diminuir o poder do alienador. Claro. E em relação à pensão, como eu já até disse antes, a diminuição também talvez seja de uma forma gradual, mas que vai acontecer, exatamente porque aquele que paga a pensão, ele convivendo com o filho, participando, ele sabe das necessidades do seu filho. Então ele sabe qual o destino daquele dinheiro que ele está pagando e vai pensar, se eu deixar de pagar, o prejuízo vai ser do meu filho. Claro. Então isso vai sensibilizá-lo a ponto de não só não pagar, como não atrasar o pagamento da pensão também. E o filho está ali próximo, não é alguém que ele vê muito de vez em quando, e fala, então, puxa vida, onde que está usando esse dinheiro? Será que não paga já a escola? Mas não é só a escola, são outras necessidades básicas do dia a dia que precisam ser compartilhadas. E no caso hoje, todo tipo de ação gera guarda compartilhada, ou seja, ela é obrigatória? Eu não gosto muito dessa expressão obrigatória. Sim. Eu penso que a guarda compartilhada ela deva ser a regra, porque a própria lei estabelece algumas situações de exceção, como, por exemplo, os pais devem ter aptidão para exercer a guarda, e isso vai ser analisado através da nossa equipe técnica para saber se unilateralmente aquele pai e aquela mãe poderiam exercer a guarda, eles estão aptos a exercer, é uma condição. E a outra é que se um deles não expressamente disser que não pretende a guarda. Então,
Então, quando fala obrigatória, parece que em qualquer caso vai ser compartilhada a guarda. Ela tem um comando cogente, sim, essa lei de que será compartilhada, mas ela também dá uma certa flexibilidade para que o juiz aprecie todas as circunstâncias para saber se ela vai ser apropriada para aquele caso. A senhora falou um termo que eu achei bastante interessante, que é equipe técnica. Às vezes eu vejo as pessoas também dizendo o seguinte: como é que a juíza pode julgar o meu caso se ela não vive o meu dia a dia? Então quer dizer que existe todo um aparato, né, para a senhora também poder decidir. Sim, extremamente necessário. O trabalho do setor técnico, das psicólogas, assistentes sociais, é muito rico para nós. Né? Então, eu costumo encaminhar para o setor técnico para fazer esse estudo, tanto da parte psicológica quanto social, de conhecer a casa, conhecer o ambiente dessa família, para me trazer elementos para eu poder concluir o que seria melhor para essa criança. Então, o trabalho deles é necessário para nós. E pode um ou outro não aceitar? Não quero que seja deferida uma guarda compartilhada. Isso pode acontecer ou não? Ele pode abrir mão da sua parcela da guarda, mas a do outro não. Então, se os dois genitores têm condições de exercer a guarda, podem exercer e têm interesse, o juiz pode fixar a guarda compartilhada, mesmo que não haja consenso de que seja compartilhada. Sim. Porque muitas vezes um opta por ser a guarda unilateral, porque ele que vai ter o poder de decisão, porque ele que vai ter em sua companhia o maior tempo, mas se o outro genitor também tiver as mesmas condições, mesmo que aquele da unilateral não queira, pode ser aplicada a guarda compartilhada. Para aqueles casos, doutora, onde os pais moram longe, né? Como é que há alguma mudança ou não? É possível, em relação à guarda, nessa parte das questões jurídicas, de tomar as decisões. Eu até costumo falar que a guarda ela pode até ter duas faces, que é a guarda física e a guarda jurídica. A guarda física é a parte de ter o filho em sua companhia, e agora acrescentando essa questão da convivência. E a guarda jurídica é aquela em que rege a vida dos filhos, de tomar as decisões principais da vida dos filhos. Essa guarda jurídica, ela tem condição de ser compartilhada mesmo em cidades distantes, em estados distantes, desde que haja consulta um do outro, de qualquer meio de comunicação, para tomar decisão em relação a esse filho. A física, ela acaba sendo um pouco mais atenuada, mas também pode não ser mais somente aquelas visitas a cada 15 dias, finais de semana alternados. Isso não está sendo mais suficiente para os pais que querem exercer a guarda, então nós podemos estabelecer de uma forma mais equilibrada essa convivência, mesmo com essa distância. Vamos imaginar o seguinte: alguém que tenha se divorciado antes da lei, né, e de repente fala: nossa, isso é interessante para mim. De que forma, então, ela deve se manifestar, ou não há nada que ela possa fazer, já que a lei só serve para os casos novos? Que providência ela pode tomar, doutora? Ela pode, ou o próprio casal ali que já está divorciado, mas eles podem fazer um acordo e peticionar isso em juízo, ou então o próprio interessado entrar com uma ação para regulamentar essa questão nova com base na nova lei, e aí pedir a guarda compartilhada. E aí vai ser feito todo o estudo, toda essa parte técnica vai ser feita para saber se é mais apropriado, porque nós sempre temos que buscar o princípio constitucional do melhor interesse da criança. Então aquilo que for melhor para ela vai ser aplicado, inclusive a guarda compartilhada. E hoje, doutora, como é que está o dia a dia forense? As pessoas já estão peticionando e pedindo a guarda compartilhada? Já estão cientes disso? Isso já está sendo deferido? Eu já vi algumas ações que já entraram agora para alterar de guarda unilateral para guarda compartilhada, mas ainda como foi muito recente, nós ainda não definimos isso em decisão. Já tivemos alguns acordos em relação a isso e os pedidos têm sido feitos, sim. Talvez falte ainda um pouco das pessoas compreenderem o que é isso, buscar informações e saber das reais responsabilidades para depois fazer o pedido. Nós vamos fazer um próximo programa, logo mais, a respeito da oficina da família. Aliás, Adriana Queiroz, não fuja, que eu vou querer você aqui. E eu gostaria de falar rapidamente a respeito
desse instituto e de que forma a senhora tem visto, quais os resultados que a senhora tem visto? A oficina de pais e filhos eu sou até suspeita para falar, porque eu tenho um especial apreço. Logo que eu conheci e coincidiu com a transformação da minha vara, eu trouxe o trabalho aqui para CIS, já faz um pouco mais de um ano, e tenho tido um resultado muito positivo. E lá também é falado bastante sobre a guarda compartilhada, exatamente para conscientizar os pais do que seja isso e de que ela tem sido mais adequada para esse tipo de relação da ruptura das uniões. E eu penso que a oficina ela dá eu costumo brincar, dá esse chacoalhão nas pessoas, porque é um momento de reflexão e de pensar naquilo que cada um está fazendo, como está sendo o seu comportamento, sua postura diante dessa nova fase, principalmente com o olhar dos filhos, no que as necessidades que eles estão passando também diante dessa fase delicada. Então nós temos 2 grandes institutos ou ferramentas aí para melhorar bastante a convivência das famílias. Sim, institutos compartilhados, inclusive, porque um fortalece muito o outro. Legal. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença, mas antes de terminar, eu gostaria de abrir, para a senhora dizer, deixar suas impressões ou deixar os seus recados, enfim, para que a senhora usasse a TV Viana como um canal onde o Poder Judiciário também tem a possibilidade de se manifestar. Sim. Eu estudei bastante, li bastante a respeito, tenho perguntado muito para psicólogos, inclusive, e hoje eu cheguei à conclusão que a guarda compartilhada é a guarda ideal, porque ela é a que mais se aproxima da guarda exercida dentro de um casamento ou dentro de uma união estável. E por conta disso, o prejuízo emocional, psicológico para a criança, ele diminui bastante. Então, uma criança que passa por essa situação delicada, difícil de ter os pais separados, mas que ela possa ter o convívio com os dois de uma forma equilibrada, de uma forma que ela sinta menos essa perda, ela não deixa de ser ideal por conta disso. Claro. Porque ela fortalece os vínculos afetivos, que hoje o afeto é um valor reconhecido juridicamente, e que isso vai causar menos traumas futuramente para ela. Então, eu recomendo a guarda compartilhada, sou uma defensora dela e estou tentando lutar dentro da minha vara para que ela seja uma regra, como diz na lei. Bom, esse é o nosso programa. Aqui eu também satisfaço as minhas dúvidas, eu aprendo, mas eu gostaria de convidar você para que você possa vir aqui e sugerir novos temas, mande perguntas, mande novos temas. Esse é um programa que quer fortalecer a cidadania, quer fortalecer a sua participação. Nós queremos você aqui também. Para isso, mande um e-mail para solução@tvviana.com.br ou ligue para o telefone 3323-2739. Aguardo você no próximo programa. Até lá!